Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do acervo de processos criativos, dessa vez no desenho na área de moda, tá bom? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como que eu aprendi o desenho relacionado à área de moda. Em primeiro lugar, eu não aprendi isso na faculdade porque na época em que eu queria estudar desenho de moda, estilismo, não existia essa faculdade na minha cidade. Então eu fiz cursos relacionados à área de confecção, costura, modelagem e surgiu um curso no Senai em 2004 que foi esse curso que eu fiz, que é o desenho de moda com ênfase em estilismo. Eu vou contar um pouco para vocês. Então pessoal, eu vou mostrar um pouquinho também anteriormente, quando eu já desenhava alguns modelos de roupa e coisas do tipo, porque eu gostava. Quem assistiu o vídeo 1 sabe que eu comecei a desenhar algumas roupas também em software. Eu desenhava do Paint alguns vestidos e depois isso passou para o papel, né? Mas eu, como vocês podem ver aí, eu não desenhava muito bem. Então, e aí surgiu esse curso de desenho de moda em 2004, tá bom? Nessa época eu tinha 14 anos, então eu fiz esse curso, eu era muito nova, eu era a pessoa mais jovem da turma. E como não tinha cursos nessa área, né, não tinha uma faculdade, nem um tecnológico ainda nessa área, depois que surgiu essa graduação na área de design de moda. E aí eu já tinha reverberado para outra área e acabou que eu não fiz mais essa graduação, nem tentei mais fazer essa graduação. Mas eu fiz esse curso, eu era muito nova, eu não sabia de basicamente nada de moda, mas eu gostava, me interessava, mas eu não sabia, não tinha muita referência, né? Eu tinha referências assim, que eram massificadas na época, tipo Glória Calil, coisas do tipo. Mas eu fui fazer esse desenho de moda. E uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês é como, de certa forma, esse curso me atrapalhou para que eu entendesse como que é o formato do corpo humano, né? E como que funcionava isso para futuramente em outras áreas que eu queria aplicar, como artes visuais, por exemplo. Isso dificultou para mim porque quando a gente aprende desenho de moda, e pelo que eu percebi era um padrão também dos croquis, né? Fora desse curso que eu fazia também, eu buscava, pesquisava sobre sobre assuntos dessa área de design de moda, e eu percebia que era um padrão de todos os croquis serem de mulheres altas, magras. Eu também, eu nunca fui alta, né? Mas eu era magrinha também. Então isso se refletia nos desenhos. E quando eu fiz esse curso também, eu aprendi que, no mínimo, assim, dentro das proporções, esse corpo manequim, esse croquis de moda deveria ser desenhado com 9 cabeças. Ou seja, ele é um pouco mais alongado do que um desenho próximo do real, da anatomia proporcional que a gente aprende em desenho acadêmico. Eu vou fazer um comparativo com vocês de um desenho que eu aprendi no curso do Liceu de Artes e Ofícios em Manaus e o que eu aprendi no curso de desenho de moda. E como vocês podem ver, as proporções são completamente diferentes. No croquis de moda eu fazia um corpo extremamente alongado, né? Porque o foco ali era no desenho da roupa, mas também tinha uma questão dessa padronização desses corpos magros, né? A gente não tinha um corpo como referência, um corpo real para esse desenho de moda. Então isso dificultou um pouco para mim, porque eu acabei reproduzindo ao longo dos anos, né? Logo, eu nunca tinha feito um curso mesmo de anatomia, de corpo humano, de desenho do corpo humano. Então isso meio que travou a minha referência ali, porque a primeira referência de desenho de corpo humano que eu tive foi essa do desenho do corpo magro, do desenho de moda,
alongado com 9 cabeças, que não é o desenho baseado no corpo, na anatomia humana real, né? Então, são corpos idealizados para a área de moda. Imagina, eu fiz esse curso em 2004, né? Então, de lá para cá muita coisa mudou, né? A partir dos movimentos sociais, os movimentos contra a gordofobia e vários tipos de preconceitos em relação ao corpo. Então, isso meio que se tornou uma barreira para mim que eu tive que ir superando ao longo dos anos, dessa referência do desenho de moda ser um desenho do corpo que não é o corpo real. Bom, ainda assim, eu desenhei durante muito tempo. Eu acho que a maioria dos desenhos que vocês vão ver são entre esse tempo de 2004 até mais ou menos 2012. Então, eu trabalhei durante um tempo com roupa sob medida, então eu fazia esses croquis para auxiliar de acordo com a ideia, né, que as clientes me falavam. Eu fazia esses croquis de acordo com o pedido delas. Então eu anotava, tirava medida, né, fazia tudo o processo do início ao fim. Ou seja, eu desenhava, criava, tirava as medidas, fazia modelagem, costurava, entregava também, porque eu fazia esse serviço de entrega também. Então, isso lá em 2011, 2012. E aí depois eu comecei, além de fazer essas roupas sob medida, eu comecei a fazer as ecobags, porque eu sentia a necessidade de criar algo a mais ali. Aí eu fazia pinturas nas camisas, pinturas nas ecobags, em vestido, saia. E eu comecei a pesquisar também sobre grafismos e comecei a me inspirar em alguns grafismos que faziam abstrações de figuras e de desenhos de animais, por exemplo, do casco da tartaruga, desenhos das pintas da onça, né? Que eu fui me inspirar em uma pesquisa de um designer que meio que sistematizou esses desenhos geométricos dos Assurini no Xingu, porque eles têm uma riqueza muito grande desses padrões gráficos. E aí eu fui me inspirar nessas abstrações ali desses desenhos animais. Com isso, né, eu consegui ter um espaço, para quem me conhece sabe, não é nem me gabando, mas eu consegui, né, pelo Sebrae, porque eu registrei meu CNPJ, consegui pelo Sebrae com apoio, ter as minhas roupas no São Paulo Fashion Week lá de 2013, 2014, que quando começaram a surgir essas inspirações de grafismos indígenas na moda. E foi uma problemática, né, porque aconteceram muitas apropriações culturais ali, sem autorização também. Porque uma coisa é você se inspirar em um grafismo indígena, ou se inspirar em algo que faça alusão àquilo, e você simplesmente copiar um grafismo, né? Que isso que aconteceu com várias marcas grandes, né? Mas isso fica como assunto para um outro vídeo também, sobre apropriação, talvez, que eu faça em algum momento. Mas eu tive essa oportunidade a partir da moda, né? Do desenho de moda, da confecção. Então foi muito legal ter essa oportunidade. Porém, com todas as problemáticas assim relacionadas ao desenho de moda, que eu demorei muito tempo para me libertar e perceber isso. Isso refletiu mesmo depois, quando eu fui para aula de desenho acadêmico, né, para a UFAM também, quando eu fui fazer licenciatura em artes visuais. Isso se refletiu em alguns dos meus desenhos. Eu vou mostrar um para vocês, que é de pontilhismo, e ele tem um formato da figura humana muito parecido com esse formato que eu aprendi em desenho de moda. Então foi um trabalho assim para eu me libertar disso, principalmente porque foi a primeira referência de desenho do corpo humano que eu tive foi em desenho de moda. Mas eu acredito que hoje as faculdades já devam dar outro panorama sobre esse corpo humano, né? A gente tem
marcas para todos os tipos de corpo, isso é muito importante. E é isso que eu queria mostrar para vocês, como que é esse processo criativo no curso de desenho de moda. O desenho na moda, ele principalmente é direcionado para o produto, ou seja, para o produto, para o conforto, né, a usabilidade daquele tecido, daquele caimento. Então ele serve também como auxiliar daquele projeto para a gente entender o conceito de uma coleção ou algo do tipo. Mas ele também pode ser um desenho digital, uma arte digital que pode se transformar em uma estamparia, né, um projeto de conceito de estamparia. Existe o design têxtil também. Então, para várias coisas você utiliza o desenho na área de moda. E esse é o nosso papo de hoje, então, de processos criativos relacionados ao desenho. Dessa vez, o desenho na área de moda, tá bom? Um beijão. Na próxima a gente fala sobre o desenho acadêmico, o que eu aprendi no curso de artes na UFAM e no Liceu de Artes e Ofícios de Manaus, tá bom? Beijão!